Olá, este é o programa Prova Final, uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Meu nome é Vinícius Casalino e hoje nós vamos falar sobre direito constitucional. Nosso programa, como você sabe, divide-se em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, trataremos de um assunto importante da nossa disciplina. Hoje vamos falar sobre medidas provisórias. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderei as 5 indagações enviadas por nossos telespectadores. Se você tem dúvidas, envie a sua pergunta para a provafinal@anhanguera.com. No terceiro bloco, o X da questão, responderei a 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Veremos alternativa por alternativa e, ao final, a resposta correta. O programa A Prova Final não se destina apenas àqueles que se preparam para concursos. Se você gosta da disciplina de Direito Constitucional, quer aprofundar os seus conhecimentos, fique conosco. Eu vejo você no nosso próximo bloco, o tema do dia. Muito bem, retornamos com o primeiro bloco do nosso programa, tema do dia. Hoje vamos falar sobre medidas provisórias. A primeira informação importante sobre medida provisória consta do artigo 59, inciso 4 da Constituição. Nesse dispositivo, nós encontramos os atos normativos ditos primários. O que é que são atos normativos primários? São aqueles atos, aquelas decisões adotadas pelos poderes da República e que podem inovar no ordenamento jurídico. O que significa isso? Significa, podem criar direitos e obrigações. De acordo com o artigo 59, inciso 4, a medida provisória pode, portanto, criar direitos e obrigações para as pessoas. É um ato normativo primário, assim como a lei ordinária, a lei complementar, a emenda à Constituição, resolução, decreto legislativo, todos atos que constam deste mesmo dispositivo. Outra peculiaridade da medida provisória é a competência para a sua adoção. De acordo com o artigo 62 do texto constitucional, cabe ao presidente da República, em casos de relevância e urgência, adotar a medida provisória. Logo se percebe que este ato normativo primário, é de competência exclusiva do presidente da República, do chefe do Poder Executivo Federal. Em princípio, você poderia se perguntar, ora, Vinícius, mas qual é o problema? O presidente da República é eleito pelo povo. Qual é o problema no fato de que a Constituição o autoriza a adotar ato normativo primário? Quer dizer, um ato que inaugura no ordenamento jurídico, que pode criar direitos e deveres para as pessoas? Ora, se nós retornarmos ao princípio da separação de poderes, que consta do artigo 2º da Constituição, nós vamos lembrar que a função legislativa é função típica do poder legislativo, em âmbito federal do Congresso Nacional. Assim, quando a Constituição reserva ao presidente da República competência para a adoção de uma medida provisória, está reservando ao chefe do Poder Executivo competência para a adoção de um ato normativo que significa exercício de função legislativa. Função que é típica do Poder Legislativo. Portanto, a medida provisória significa exercício de função atípica pelo chefe do Poder Executivo Federal. Portanto, nos termos do artigo 59, combinado com o artigo 62 caput, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, exercendo função legislativa atípica, pode adotar ato normativo primário. Ato normativo que inaugura no ordenamento jurídico, que pode criar direitos, deveres e obrigações para as pessoas. Daí porque a Constituição condiciona a adoção da medida provisória a 2 requisitos importantes: relevância e urgência.
Justamente porque esse ato normativo é excepcional no esquema de separação de poderes, o Constituinte originário entendeu que o presidente da República só pode se valer deste instrumento em uma situação que fuja à anormalidade. Em situações normais, cabe ao Poder Legislativo, em âmbito federal, ao Congresso Nacional, legislar. Em situações excepcionais, relevantes e urgentes, o presidente da República está autorizado a adotar esta medida que inova no ordenamento jurídico. Justamente por ser excepcional, a medida é provisória. Vale dizer, a Constituição fixa um período de tempo dentro do qual ela produz os seus efeitos. Ela não tem a vocação perene que tem as leis, lei ordinária ou lei complementar, por exemplo, cuja vocação é produzir efeitos até que outra decisão do legislativo as revogue. A medida provisória não, é de seu DNA ser provisória. Esse ato normativo primário excepcional existe no texto constitucional desde 1988. Entretanto, por ocasião do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve um excesso, exagero na adoção deste instrumento. O ordenamento jurídico brasileiro conviveu com um sem número de medidas provisórias. E alguns doutrinadores não relutavam em afirmar que a função legislativa precípua, a função legislativa básica dentro do direito brasileiro, estava sendo exercida pelo chefe do Poder Executivo. Em 2001, a emenda constitucional número 33 corrigiu estas distorções e promoveu algumas mudanças no sentido de disciplinar a adoção pelo presidente da República destas medidas provisórias. O artigo 62 teve parágrafos inseridos, a partir dos quais o legislador constituinte derivado estabeleceu nova disciplina, fazendo com que os poderes do presidente da República fossem, de certa maneira, restringidos. A doutrina constitucional, de maneira geral, aplaudiu estas inovações. Entretanto, alguns problemas ainda restaram, problemas com os quais nós vamos nos deparar ao longo deste nosso encontro. Muito bem, o artigo 62 caput do texto constitucional autoriza o presidente da República a adotar medidas provisórias com força de lei, em casos de urgência e relevância, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. O que eu quero chamar a sua atenção neste primeiro momento é que a medida provisória tem força de lei. O que significa isso? Significa que ela cumpre o papel que fica reservado ao Poder Legislativo. Se você se recordar do artigo 5º, inciso 2, você lembrará que, de acordo com a Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. De acordo com o artigo 62 caput, portanto, a medida provisória tem força de lei. Cumpre o papel previsto e reservado à lei em sentido formal, que consta do artigo 5º, inciso 2. A primeira pergunta que você deve estar formulando é a seguinte: Vinícius, a medida provisória tem força de lei ordinária ou tem força de lei complementar? Já lhe respondo desde logo, e esta pergunta é muito importante. De acordo com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, é vedado a adoção de medida provisória que tenha como conteúdo matéria reservada à lei complementar. Portanto, todas as matérias que, de acordo com a Constituição, estão reservadas à lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. Eu lembro a vocês, inclusive, uma matéria que já foi objeto de nossos encontros anteriores. Se você pensar, por exemplo, no empréstimo compulsório, você sabe que a sua instituição está sob reserva de lei complementar. Logo, uma medida provisória não poderia criar ou aumentar as alíquotas do empréstimo compulsório.
A Constituição da República simplesmente proíbe. Portanto, a resposta chega de maneira imediata. Medida provisória tem força de lei ordinária. Pode tratar daquelas matérias que a Constituição estabelece e que reserva à legislação ordinária. Muito bem. Como o próprio nome diz, a medida é provisória. Nos termos do artigo 62, parágrafo 3º, o presidente da República, ao adotar a medida provisória, com força de lei, faz publicá-la no Diário Oficial da União. Imediatamente remete mensagem ao Congresso Nacional. A mensagem é o veículo pelo qual o presidente informa o Congresso de que adotou a medida e de qual é o conteúdo desta medida. De acordo com o parágrafo 3º, a medida provisória vale, inicialmente, pelos primeiros 60 dias contados da sua publicação. Vinícius, o que é que significa isso na prática? Significa que, adotada a medida provisória pelo presidente da República, publicada no Diário Oficial, a medida provisória produz os seus efeitos, inova no ordenamento jurídico, em princípio por 60 dias. Toda a legislação anterior à medida provisória e que dispõe em sentido contrário, fica com a eficácia suspensa. A medida provisória, como vimos, não tem força de lei complementar. Então é óbvio que as matérias que estão reservadas à lei complementar permanecem intactas. O que ocorre é quanto às matérias que podem ser disciplinadas por lei ordinária. A medida provisória, em contrário, preste muita atenção, suspende a eficácia da legislação ordinária, porém não revoga a lei. Ok? Existe uma diferença entre a suspensão da eficácia e a revogação. A revogação da lei só vai se operar se a medida provisória for convertida em lei. No caso de conversão, aí sim, já não é a medida provisória, mas a nova lei, a lei fruto da conversão, é que fará a revogação da legislação anterior. Adotada a medida provisória, que passa a valer logo nos primeiros 60 dias, cabe a uma comissão mista do Senado e da Câmara, formado pelos congressistas, analisar a medida provisória, o projeto de conversão da medida provisória em lei e sobre ele emitir parecer. Nos primeiros 60 dias, a medida provisória produz os seus efeitos. Pode ser, contudo, que o Congresso Nacional não a analise neste prazo. O que é que acontece? De acordo com o parágrafo 7º, a medida provisória cuja votação não foi encerrada nas casas pode ser prorrogada uma vez por igual período. Ora, se a medida provisória, nos termos do parágrafo 3º, vale inicialmente por 60 dias, pode haver nova prorrogação por mais 60 dias. Vinícius, devo deduzir então que o prazo máximo dentro do qual uma medida provisória pode produzir os seus efeitos é 120 dias. No primeiro momento, 60 dias, prorrogável por igual período uma única vez? Ora, em princípio sim, mas o próprio texto constitucional traz, dentro dos parágrafos do artigo 62, a possibilidade de que esse prazo seja superado. A primeira possibilidade encontra-se no parágrafo 4º. De acordo com esse dispositivo, o presidente da República baixa a medida provisória, conta-se os 60 dias, mas este prazo será suspenso caso o Congresso Nacional entre em recesso. Imaginemos que o presidente da República, ou melhor, a presidente da República, adote a medida provisória no final de uma determinada sessão legislativa. Havendo o recesso, suspende-se a contagem do prazo, o recesso do Congresso vai ser cumprido. Terminado este recesso, volta-se a contar o prazo, mas apenas do período que restava. Não se conta todo o prazo, porque nós estamos falando de suspensão, ok? Muito bem.
Este período de recesso, dentro do qual a contagem fica suspensa, faz com que a medida provisória possa valer para além de 120 dias. Muito cuidado na hora da prova, portanto, ok? Em princípio, o prazo é de 120 dias, mas no recesso do Congresso, a contagem do prazo permanece suspensa. Outra possibilidade de que a medida provisória valha para além deste prazo de 120 dias está no caso de o Congresso Nacional aprovar a lei de conversão, entretanto, com alterações. A aprovação com alterações faz com que o projeto de conversão retorne ao presidente da República. Ele vai analisar as alterações feitas pelo Congresso e aí chegará a uma conclusão se sanciona ou veta. Muito bem. O artigo 62, parágrafo 11º, determina que, neste período, no período em que o presidente da República deve analisar para saber se sanciona ou se veta o projeto de conversão, a medida provisória originariamente adotada permanece produzindo seus efeitos. Então, neste prazo que a Constituição dá ao presidente da República, é possível que os 120 dias não sejam, ou melhor, que os 120 dias sejam prorrogados. Então nós temos basicamente duas circunstâncias em que a medida provisória pode produzir os seus efeitos para além de 120 dias. Parágrafo 4º, recesso do Congresso. Parágrafo 12º, quando o presidente da República está a analisar o projeto de conversão para saber se sanciona ou se veta. Outro prazo importante com o qual você deve tomar cuidado é o prazo estabelecido no parágrafo 7º do artigo 62. De acordo com esse dispositivo, se a votação da medida provisória não tiver sido iniciada em nenhuma das casas, há aquilo que se chama de regime constitucional de urgência. O que é o regime constitucional de urgência, Vinícius? Depois de 45 dias, a pauta do Congresso fica trancada, sobrestando-se a análise de outros dispositivos legais que devem ser aprovados ou não pelo Congresso. Este foi um mecanismo utilizado pela Constituição para forçar o Congresso Nacional a legislar sobre as medidas provisórias adotadas pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República. Note, portanto, que já temos aí alguns prazos importantes. O prazo de vigência inicial, 60 dias, que pode ser prorrogado uma vez por igual período, portanto, 120 dias, e este regime constitucional de urgência, que tem início após 45 dias de publicada a medida provisória. Vinícius, muito bem. O presidente da República adotou a medida provisória, ela passa a produzir os seus efeitos normativos, vale dizer, ela suspende a eficácia da legislação ordinária que dispunha contra ela, abre-se o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para que o Congresso Nacional a analise, e há esse regime constitucional de urgência de 45 dias. Mas, no final das contas, a medida provisória deve chegar ao seu termo. Como diz o nome, ela é provisória. Como é que se dá isso? De acordo com a Constituição, a análise da MP tem início na Câmara dos Deputados. Portanto, a Câmara é a casa iniciadora, sendo certo que o Senado é a casa revisora. A análise da medida provisória, como eu já disse a você, é precedida por um parecer da comissão mista e será julgada, haverá a deliberação e a votação no plenário de cada casa em separado. Pois bem, após a análise do Congresso Nacional, duas situações podem ocorrer. A primeira situação é aprovação do texto da medida provisória. A segunda situação é rejeição do texto da medida provisória. Quando pensamos na aprovação, abrem-se duas possibilidades. A primeira é a aprovação total do texto da medida provisória, sem que deputados ou senadores proponham emendas. Então, a medida provisória,
tal como foi adotada pelo presidente da República, é aprovada pela Câmara e pelo Senado sem modificações. Neste caso, a promulgação e a publicação devem dar-se pelo presidente do Congresso Nacional, que, de acordo com a Constituição, é o presidente do Senado Federal. Outra circunstância é a aprovação da medida provisória, entretanto, com modificação no mérito do seu texto. Os deputados ou os senadores entendem por bem aprovar a medida provisória, mas modificam aquele texto que foi enviado pelo presidente da República. Pois bem, nesse caso, a medida provisória deve voltar, ou melhor, o projeto de conversão em lei deve retornar ao presidente da República para que o presidente da República analise se concorda ou não com as alterações que foram propostas pela Câmara e pelo Senado. Nesse caso, portanto, pessoal, em casos em que a medida provisória é aprovada com modificação do seu texto, cabe ao presidente da República promulgar e publicar a lei de conversão. Ok? Existe, contudo, a possibilidade de a medida provisória ser rejeitada. É possível que os congressistas não concordem com o conteúdo do seu texto. Nesse caso, existe a possibilidade de rejeição tácita ou de rejeição expressa. Rejeição tácita significa que os congressistas simplesmente deixam o prazo de 120 dias exaurir. Rejeição expressa ocorre quando eles deliberam sobre a medida provisória e, de vontade própria, a rejeitam. O que acontece no caso de rejeição de uma medida provisória? Você há de concordar comigo que durante os 120 dias ela produziu efeitos. Durante 120 dias ela inovou no ordenamento jurídico. Se o Congresso Nacional a rejeita, isso significa que aquele período foi normatizado por um ato normativo que foi expressamente ou tacitamente rejeitado pelo Congresso. O que acontece com aquelas relações jurídicas? De acordo com a Constituição, no caso de rejeição da medida provisória, o Congresso Nacional tem o prazo de 60 dias para adotar decreto legislativo. E esse decreto legislativo tem como incumbência disciplinar aquelas relações que foram constituídas, desconstituídas ou modificadas ao longo do prazo em que vigeu a medida provisória. Portanto, rejeitou-se a MP, cabe ao Congresso Nacional disciplinar as relações por decreto legislativo. Prazo, 60 dias. Vinícius, o que ocorre se o Congresso Nacional não adota este decreto legislativo? Entra aí um ponto que causa verdadeira celeuma entre os doutrinadores. De acordo com o artigo 62, parágrafo 11º, se o Congresso Nacional não adotar o decreto legislativo dentro de 60 dias, aqueles efeitos produzidos pela medida provisória consideram-se válidos. Vale dizer, a medida provisória, mesmo que tenha sido rejeitada, mesmo que o Congresso Nacional não tenha concordado, se o Poder Legislativo não adota o decreto, aquelas relações que se constituíram, desconstituíram ou modificaram naquele período, são disciplinadas pela MP. Portanto, pessoal, a rejeição da medida provisória pelo Congresso Nacional opera efeitos ex tunc. Vale dizer, esta rejeição retroage à data de publicação da MP. A legislação ordinária, que estava com a sua eficácia suspensa, volta a produzir efeitos normalmente. De acordo com a Constituição, o Congresso Nacional deve adotar o decreto legislativo no prazo de 60 dias para disciplinar aquelas relações. As relações que foram criadas, extintas ou modificadas dentro do período em que a MP produziu seus efeitos. Se o Congresso, depois de 60 dias, não adota o decreto, então aquelas relações consideram-se regidas pela medida provisória. Para finalizar, de acordo com o parágrafo 9º,
A medida provisória que foi rejeitada pelo Congresso Nacional não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. Vale dizer, o presidente da República, se quiser adotar uma medida provisória, reeditar uma medida provisória, apenas poderá fazer na sessão legislativa seguinte. Esse é um ponto controverso sobre o qual a doutrina tem sérias objeções. Muito bem, pessoal. Eu aguardo você para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Muito bem, retornamos com o segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, responderei as 5 questões enviadas por nossos telespectadores. Vamos à nossa primeira indagação? O presidente da República pode retirar da apreciação do Congresso Nacional medida provisória já editada? Muito bem, Jéssica. Excelente pergunta. O presidente da República pode retirar da apreciação do Congresso Nacional a medida provisória já editada? Vamos imaginar que o presidente da República tenha se arrependido, da medida adotada ou alguma circunstância se modificou no sentido de que aquela medida provisória não é mais interessante. Ele poderia retirar da apreciação do Congresso Nacional? Olha, a doutrina diz o seguinte: não pode retirar. E por que não, Vinícius? Uma vez que o presidente da República adota a medida provisória e remete ao Congresso Nacional a sua análise, ele perde o poder sobre este ato normativo. A medida provisória transforma-se em lei de conversão e aí cabe ao Congresso Nacional decidir sobre os seus destinos. Se aprova, se rejeita, se aprova com alteração, se aprova sem alteração e assim por diante. Então, o presidente da República não pode retirar da análise do Congresso Nacional a medida provisória já editada. Ocorre, contudo, nós sabemos que a produção legislativa é algo dinâmico. E nas nossas sociedades, na nossa sociedade, que é uma sociedade complexa, economicamente pujante, que sempre está sujeita a modificações, é necessário que o presidente da República tenha algum instrumento ou se valha de algum artifício para que aquela medida provisória com a qual ele não mais concorda possa ter os seus efeitos retirados. O que é que o Supremo Tribunal Federal, portanto, decidiu? Decidiu que, não obstante o presidente da República não possa retirar do Congresso Nacional a análise da medida provisória, ele pode, entretanto, adotar uma outra medida provisória. E aí sim, esta outra medida provisória revogaria aquela que foi adotada em primeiro lugar. É claro que aí cabe ao Congresso Nacional analisar essa segunda medida provisória e, a partir de então, decidir qual das duas vai prevalecer. Ok? Vamos para a nossa segunda pergunta? Qual é a disciplina constitucional das medidas provisórias editadas antes da emenda constitucional número 32 de 2001? Boa pergunta, Natan. Qual é o regime das medidas provisórias que foram adotadas antes da emenda constitucional número 32 de 2001? Como nós dissemos no nosso primeiro bloco, o Poder Constituinte de Reforma alterou a disciplina básica da medida provisória, tal como estava estabelecida no texto original da Constituição de 1988. O artigo 2º desta emenda constitucional determina que as medidas provisórias que foram adotadas até a publicação da emenda deveriam continuar em vigor, sujeita a 2 restrições. Primeiro, a adoção de novas medidas provisórias por parte do presidente da República que revogassem aquelas anteriores, ou sujeita à deliberação definitiva do Congresso Nacional no que toca a estas medidas provisórias. Parte da doutrina discorda desse dispositivo. Por quê? Se o presidente da República não adotar medidas provisórias revogando aquelas que foram adotadas antes da emenda, ou se o Congresso Nacional simplesmente não legisla a respeito, estas medidas provisórias continuam produzindo os seus efeitos, perpetuando-se no tempo.
esta doutrina, a doutrina que não concorda com esse dispositivo, e de fato ela está correta, assinala o seguinte: olha, a medida provisória, como o próprio nome diz, é provisória, ela não é perene, ela não tem a vocação de se prolongar no tempo, como as leis ordinárias ou leis complementares, por exemplo. Então, há essa disciplina, digamos aí, controvertida das medidas provisórias que foram adotadas antes da emenda constitucional número 32 de 2001, ok? Muito bem, terceira pergunta. Governadores de estados e prefeitos municipais podem adotar medida provisória? Muito bem, Tiene, é uma pergunta recorrente, né? Governadores de estado, prefeitos municipais podem adotar medida provisória? É uma pergunta interessante, primeiro porque a Constituição da República permanece em silêncio. Nada diz no que toca aos governadores e menos ainda no que toca aos prefeitos. Entretanto, existe um princípio que norteia o processo legislativo no que tange aos outros entes da federação. Esse princípio se chama princípio da simetria. O que é o princípio da simetria, Vinícius? O princípio da simetria determina que as regras do processo legislativo fixadas na Constituição e que se aplicam ao poder ou à função legislativa federal, aplicar-se-ia também aos legisladores estaduais, distrital e municipais, sempre que não haja um conflito explícito com o texto da Constituição. Este é o princípio da simetria, que tem como objetivo assegurar a isonomia no que toca ao exercício dos poderes pelos 4 entes federativos. Ora, se o chefe do Poder Executivo Federal recebeu da Constituição autorização para adotar medida provisória com força de lei, o princípio da simetria autoriza que também os governadores de estado, do Distrito Federal e os prefeitos dos municípios possam fazê-lo. O que a doutrina assinala é que, em todos os casos, deve haver autorização expressa. No caso dos estados, nas constituições estaduais, e no caso dos prefeitos, nas leis orgânicas municipais. Em outras palavras, as leis fundamentais destes entes federativos, suas constituições estaduais, no caso dos estados, e leis orgânicas, no caso dos municípios, têm que reproduzir a autorização que consta do artigo 62 da Constituição. Nesse caso, sim, o princípio da simetria poderia ser aplicado e os governadores de estado, Distrito Federal e municípios poderiam adotar também as medidas provisórias. É óbvio que tanto as constituições estaduais como as leis orgânicas devem reproduzir os termos daquilo que a Constituição determina. Então, fixando os pressupostos de relevância e urgência, força de lei ordinária e assim por diante, ok? Existe um outro argumento interessante no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, no que tange especificamente aos estados. De acordo com o dispositivo, e inclusive dispositivo que nós comentamos no nosso outro encontro sobre competências legislativas, cabem aos estados tudo aquilo que não for vedado pela Constituição. Os estados da federação têm as competências que não lhe forem expressamente vedadas. Como a Constituição não veda a utilização de medida provisória pelos governadores de estado, esse dispositivo seria um dos fundamentos que autorizariam os governadores a se valerem de medida provisória, claro, desde que haja expressa previsão nas constituições estaduais, ok? Vamos para a nossa quarta pergunta? Medida provisória pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Muito boa pergunta. A medida provisória pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Ora, para quem não sabe, se você começou o seu estudo sobre direito constitucional agora, o controle de constitucionalidade é o controle da adequação dos atos normativos produzidos pelos poderes constituídos à Constituição.
Falando de maneira mais simples, o controle de constitucionalidade significa a verificação da concordância das leis ordinárias, das leis complementares à Constituição Federal. É preciso saber se as decisões normativas adotadas pelo Poder Legislativo estão de acordo em termos formais e materiais com aquilo que determina o texto da Constituição. O controle de constitucionalidade no Brasil é bastante complexo, envolve a possibilidade de que vários órgãos o façam, pode ser feito de maneira preventiva ou repressiva e assim por diante. O que eu quero deixar claro para você aqui é o seguinte: o artigo 59, inciso 4, arrola a medida provisória como ato normativo primário. Como nós vimos no nosso primeiro bloco, é o ato normativo, abstrato e geral, que pode inovar no ordenamento jurídico. Vale dizer, criar direitos e obrigações para as pessoas. O controle de constitucionalidade, seja em âmbito difuso ou âmbito concentrado, admite, portanto, a análise da medida provisória. Ora, se a medida provisória está ajustada aos termos do artigo 59, se ela é, portanto, um ato normativo primário, admite-se a verificação de sua adequação à Constituição, tanto em termos formais, vale dizer, saber se o rito previsto pela Constituição foi observado, quanto em termos materiais, quer dizer, o conteúdo da medida provisória, se está ou não de acordo com o conteúdo do texto constitucional. Algo que pode gerar algum questionamento é saber se é dado ao Poder Judiciário analisar os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses pressupostos estavam sob a alçada de análise exclusiva e discricionária do Presidente da República. Portanto, não caberia ao Judiciário opinar sobre se a medida provisória realmente foi adotada em caso urgente e irrelevante, né? Uma situação que realmente exigia a adoção da MP. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal avançou em sua jurisprudência e já admite, em casos flagrantes, em que a Constituição é flagrantemente violada, a análise destes pressupostos de relevância e urgência. Muito bem, vamos à nossa última pergunta. O presidente da República pode adotar medida provisória sobre matéria penal benéfica? Muito bem, esta é uma excelente pergunta, inclusive porque me permite tocar em um tema que acabou ficando de fora do nosso primeiro bloco. Existem algumas matérias em que a Constituição proíbe a adoção de medida provisória pelo presidente da República. O legislador constituinte de reforma, com base na experiência constitucional proporcionada pelo Poder Executivo, logo com a aprovação da Constituição de 1988, houve por bem retirar do alcance do presidente da República algumas matérias. E isso para preservar a segurança jurídica e a separação de poderes. Nós vimos no nosso primeiro bloco que, dentre essas matérias que estão fora do alcance de medida provisória, encontra-se aquelas que estão reservadas à lei complementar. Pois bem, os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 62 excluem outras matérias do alcance da medida provisória. Dentre essas disciplinas, encontramos, por exemplo, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, a nacionalidade, a cidadania, os direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Essas disciplinas estão fora do alcance de medida provisória. Na linha B desse dispositivo, encontramos direito penal, processual penal e processual civil. Na linha C, encontramos as matérias relativas à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.
Veja que, neste caso, a Constituição quer garantir a independência dos poderes. Na linha D, encontramos a proibição para que a medida provisória verse sobre matéria relativa a créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. No parágrafo 1º, inciso 2, encontramos a vedação à matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Eu não sei se você tem idade suficiente, mas o famigerado confisco proporcionado pelo Plano Collor foi veiculado por meio de medida provisória. Daí porque o legislador constituinte de reforma houve por bem proibir esta matéria específica. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4, finalmente, determina que matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República, também está excluída da possibilidade de ser objeto de medida provisória. Ok? Então, essas matérias que você deve conferir depois com calma e dentro do possível memorizar, estão fora do alcance da medida provisória, estão fora do alcance do poder do Presidente da República. A nossa pergunta tem como objeto especificamente direito penal. Ora, nós vimos que o direito penal consta como uma das matérias que estão fora do alcance da medida provisória. A questão é, imaginemos uma medida provisória que trate de direito penal, entretanto, de forma mais benéfica para o réu. Imagine uma medida provisória, por exemplo, que cria aí uma excludente de ilicitude ou uma causa que extingue a punibilidade. Será possível, nesses casos, em matérias que beneficiam, que tornam a situação do réu mais benéfica, a adoção da medida provisória? Ora, antes da emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal entendia que sim, que se a medida provisória dispusesse sobre matérias que beneficiam a situação do réu, então ela poderia ser aceita, porque os princípios que regem o direito penal assim admitem, no que tange à legislação de forma geral. Como a medida provisória tem força de lei, não haveria qualquer problema na admissão deste conteúdo da medida provisória. Com a emenda constitucional número 32 de 2001, como nós vimos, o dispositivo, o texto constitucional, não faz essa ressalva. O legislador constituinte de reforma se inspirou muito na jurisprudência do Supremo. Então, o que é que a doutrina entende? Que se ele não deixou expresso essa possibilidade, que se ele simplesmente vedou a utilização de medida provisória no que tange à disciplina penal, então, não, o Presidente da República não poderia se valer de MP, ainda que seja para beneficiar a situação do réu. Ok? Muito bem, senhoras e senhores, respondemos às 5 indagações dos nossos telespectadores. Lembrando, se você tiver dúvida, quiser solucionar aí as suas questões, envie o seu e-mail para aprovafinal@anhanguera.com. Eu espero você no nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Muito bem, senhoras e senhores, retornamos para o terceiro e último bloco do nosso programa, o X da questão. Vamos analisar 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos à primeira? 8º exame de ordem unificado, prova tipo 1 branca, questão número 18. Pode o Presidente da República editar medida provisória contrária à súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal? Muito boa pergunta. A súmula vinculante, adotada pelo Supremo Tribunal Federal, é um instrumento de consolidação da jurisprudência. Vale dizer, das decisões reiteradamente adotadas pela Corte Suprema. De acordo com o artigo 103-A da Constituição, a súmula vinculante vincula, como o próprio nome diz, os órgãos do Poder Judiciário
e da administração direta e indireta das esferas federal, estaduais, distrital e municipais. Ora, o presidente da República é chefe da administração pública federal. Estaria ele vinculado à súmula vinculante? Vamos ver o que é que as alternativas nos proporcionam. Alternativa A. Não, pois o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ora, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. A questão é, poderia a súmula vinculante engessar os processos legislativos? Se essa súmula vinculasse, por exemplo, o poder legislativo, isso significaria que o Congresso Nacional não poderia legislar contra uma interpretação do Judiciário. Daí porque o artigo 103A da Constituição vincula a súmula aos órgãos do Poder Judiciário e à administração direta e indireta. Não menciona o Poder Legislativo. Alternativa B de bola. Não, pois a súmula vinculante vincula todos os poderes executivo, legislativo e judiciário. Acabamos de ver que não. De acordo com o artigo 103A da Constituição, não há menção expressa ao Poder Legislativo. Muito embora haja esta menção à administração pública, direta e indireta. Então resta ainda saber se o presidente da República ficaria vinculado à súmula vinculante. Vamos ver o que diz a alternativa C. Sim, pois a súmula vincula a administração pública, mas não o chefe do Poder Executivo. Muito capciosa essa questão, né? O presidente da República ficaria vinculado à súmula vinculante? Bom, aqui você tem que raciocinar da seguinte maneira. O presidente da República é chefe da administração federal? É chefe do Poder Executivo? Sim, ele é. Então, num primeiro momento, ele ficaria vinculado. Entretanto, o presidente da República também exerce função legislativa. E o exercício dessa função legislativa o coloca par e passo, o coloca no mesmo grau, no mesmo status do Poder Legislativo. Vamos ver o que é que diz a alternativa D de dado. Sim, pois o presidente da República estaria, nesse caso, exercendo função legislativa. Perfeita alternativa D de dado. O presidente da República, quando adota a medida provisória, exerce função legislativa atípica. Ele não age na qualidade de chefe da administração. Ele age na qualidade de órgão dotado do poder de legislar. Ele se equipara, portanto, ele tem o mesmo status do poder legislativo, mas apenas, claro, veja, no exercício desta função. Portanto, a súmula vinculante não impede que o presidente da República adote medida provisória em sentido contrário. Alternativa correta, letra D de dado, ok? Vamos para a nossa segunda pergunta. Exame de ordem unificado 2010-3, prova tipo 1 branco. Questão número 32. Assinale a alternativa que contemple matéria para cuja disciplina é vedada a edição de medida provisória. Nós vimos que o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, incisos 1, 2, 3 e 4, estabelece uma série de matérias que estão fora do alcance da medida provisória. Nós vimos lá, por exemplo, lei complementar, matéria reservada à lei complementar, está fora do alcance de MP. Matéria relativa a processo penal, processo civil, penal, direito eleitoral, partidos políticos, direitos políticos. Isso tudo está fora do alcance da medida provisória. O que a questão quer é justamente que rol de matérias não se inclui dentro do poder legislativo, ou melhor, da função legislativa do presidente da República. Vamos ver a alternativa A. Instituição ou majoração de impostos. O artigo 62, parágrafo 2º, permite que o presidente da República valha-se de medida provisória para instituir ou aumentar impostos.
Obviamente, impostos federais, claro, porque os estaduais, distritais e municipais estão fora de sua competência tributária, e observando também o princípio da anterioridade. Mas sim, a instituição e majoração de impostos estão dentro do alcance da medida provisória. Alternativa B. Abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes. A Constituição, como nós vimos, veda a utilização de medida provisória para os temas orçamentários. Entretanto, o artigo 169, parágrafo 3º, autoriza justamente no caso da abertura de créditos extraordinários, quando se trata de despesas urgentes e imprevisíveis. A alternativa B, portanto, não pode ser assinalada. Alternativa C. Normas gerais de licitação e contratos administrativos. Vimos que as normas gerais de licitação e contratos não se encontram nas vedações do artigo 62, parágrafo 1º, seu inciso 1 e suas alíneas, razão pela qual não há nenhum óbice a que o presidente da República se valha deste instrumento normativo primário. E, finalmente, a alternativa D, partidos políticos e direito eleitoral. Sim, encontramos a vedação no que tange à legislação sobre partidos políticos e direito eleitoral. O conteúdo da matéria, né, pessoal, é importante, lida com o exercício de direitos e garantias fundamentais. O Constituinte de Reforma, o Poder Constituinte de Reforma, houve por bem excluir essa matéria do poder do presidente da República. Ok? Alternativa correta, portanto, letra D de dado. Muito bem, senhoras e senhores, encerramos mais este encontro do nosso programa Prova Final. Meu nome é Vinícius Casalino, foi um prazer debater direito constitucional com os senhores. Os senhores me encontram nas redes sociais, Twitter e Facebook. Eu vejo você em nosso próximo programa. Até logo!